pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do blog no YouTube. Hoje eu vou falar de um livro, na verdade vou falar de dois livros da mesma série, vai ser resenha dupla. É uma coisa que eu faço pouco aqui no Mon Petit Poisson, porque geralmente eu acabo lendo os livros quando eles são lançamentos. Não necessariamente ali naquele momento, mas durante o ano, e aí só vou ler o segundo livro ou o terceiro livro, enfim, daqui a um ano e pouco depois. Mas dessa vez foi ao contrário. Quando saiu o segundo livro dessa série, que eu não sabia que era uma série, eu fui atrás e falei, nossa, que bacana, que não sei o que. Acabei percebendo que era uma série e falei, vou ler o primeiro livro, leio o segundo e vamos ver como é que fica. Tem bastante tempo que eu não faço isso, fiz uma aposta e acabei me dando bem, vamos dizer assim, né? Hoje eu vou falar desses dois livrozinhos aqui, ó. Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês. Temporada de Ossos e A Ordem dos Clarividentes. São os dois livros da Bone Season, que é o nome da série, da Samantha Shannon. Bom, os livros foram lançados pela Roku. A Ordem dos Clarividentes é o lançamento desse ano, né, de 2017, e o Temporada de Ossos, ele foi lançado no ano passado, 2015, 2016, então tem um tempinho aí. E agora estou esperando ansiosamente pelo terceiro livro, que pelas minhas contas só deve sair lá pro final de 18. Bom, essa foi uma série que ela tem uma coisa bem interessante. Ela fala de sobrenatural, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. A nossa protagonista é a Paige. E no primeiro livro, que é o Temporada de Ossos, funciona da seguinte forma. Londres, né, os países, a divisão do mundo como ela é hoje, ela existe. Só que esse livro, na minha opinião, ele foge da linha do tempo que a gente está acostumado, vamos dizer assim. Se passa no futuro, mas é como se as pessoas, elas tivessem rumado em outra linha do tempo. Por quê? Londres e ali toda, vamos dizer assim, o Reino Unido, eles estão sob o comando do Psychon, que é uma ordem, vamos dizer assim, um grupo, que eles são contra os clarividentes, né? Vamos dizer assim. E quem são os clarividentes? São essas pessoas que têm dons. Eles podem, vamos dizer assim, sentir as áureas, de repente falar com fantasma, são leitura de tarô, essas coisas. E a nossa protagonista, que é a Paige, ela é uma menina que ela veio da Irlanda, né? Então ela nunca contou pra família dela, principalmente pro pai, que ela tinha esse dom. Ela deixou isso meio que não é comigo, porque o Psychon, ele meio que bota na cabeça das pessoas que essas pessoas que têm esse dom, elas precisam ser caçadas, elas precisam ser entregues pra eles, porque essas pessoas não, vamos dizer assim, elas não são normais, sabe? Elas não são boas. Nesse mundo de Temporada de Ossos, eles sabem que eles existem, né? Então rola essa briga. Só que esse grupo, vamos dizer assim, que tem o dom, eles têm uma divisão amalucada dentro da cidade. A história se passa em Londres. E aí é como se fosse assim, é dividido em gangues. Cada gangue tem um domínio e é renomeado. Mas assim, eu não conheço Londres, mas alguns itens, alguns lugares famosos são mencionados. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: a história aconteceu, mas esse grupo maluco, né, da Psychon, que domina Londres, eles existem. Então eles existem nessa linha do tempo, que não é a nossa, tá? E ela faz parte de um dos grupos, obviamente. Ela é uma pessoa importante, ela tem um certo prestígio, ela tem um dom, vamos dizer assim, interessante. E, vamos dizer assim, eles se mantêm no anonimato, porque cada um tem um nome especial, não são os seus nomes verdadeiros. Até que o momento que ela é raptada. E aí ela vai entender o que é essa temporada de ossos. Essa temporada de ossos ela vai para um campo de concentração, uma espécie de campo de concentração, onde lá ela vai descobrir que esse Psychon, na verdade, é dominado por alguns seres que é como se eles vivessem num limbo, só que eles dominam a raça humana. É mais ou menos a história de Temporada dos Ossos, é o que vai seguir a premissa aí dos 3 livros dessa série.
Então, esses seres superiores, eles que comandam, eles que estão por trás dessas coisas todas. É como se, tipo assim, esse dom que os humanos têm meio que foi dado por mim, então eu posso tirar a hora que eu quiser, sabe? É essa ideia que esses seres têm. E esses seres, eles não são bonzinhos, eles não são legais, eles meio que veem os humanos como, tipo, brinquedinho mesmo. Tipo, você não pensa, sabe? Eu sou superior e dane-se você. Se eu quiser que você fique lá se apresentando pra mim como um escravo, você vai se apresentar. E aí, durante a temporada de Ossos, isso aí vai acontecer, essas explicações vão ser dadas, né? Não vou entrar em tantos detalhes aqui pra não dar spoiler. E aí vem todo esse tormento pra gente entender por que esses humanos vão pra lá, quem são esses seres, vamos dizer assim, e o que isso tem a ver com essa dominação, entre aspas, do mundo, tá? Porque, a princípio, esse grupo, esse Psychon, ele só tá ali em Londres. O restante do mundo é como se fosse livre. Claro que um ou outro lugar também tem alguma coisa sendo dominada, mas isso não é muito contado. A princípio, na história, a gente só entende que Londres é assim. Já na Ordem dos Clarividentes, a gente vai ter a continuação. Ela vai voltar para Londres. Esses guetos aí, vamos dizer assim, esses grupos de clarividentes, essas pessoas que têm um dom, eles vão brigar entre si. E aí vai ser a escolha de um novo representante para todo mundo que tem esse dom, tá? Porque a cidade é dividida, essas gangues, elas são divididas pela cidade. Então, eles vão brigar no segundo livro e vai ter que escolher um novo. E claro, milhares de revelações serão feitas, mais informações são dadas, reviravoltas vão acontecer pra gente chegar no final desse livro. Bom, o que eu achei desses dois livros? Gente, tinha bastante tempo que eu não pegava uma história seguida, tá? Eu acho que eu fiz isso no final do ano passado, ou no meio do ano passado, por aí. Deve ter pelo menos uns 6 meses. A história que a Samantha criou é boa, ela te leva, ela sobre amarrar essas coisas, ela não te dá demais, mas também não fica com aquela coisa de caraca, o que é isso? Coloca essa informação, vamos atrás. Porque a princípio, gente, a história toda é da Paige e ela tentando fugir de quem ela é, entendeu? Depois começa a vir esses outros seres, depois começa a vir essa descoberta da Psychon e começa a vir mais informação. Então as informações elas vão sendo acrescidas dentro da história. E isso é bacana porque você sempre tem uma coisa nova, você não fica com aquela leitura meio enfadonha que você lê, tá, e daí? Ah, não tá continuando, vamos atrás, eu quero mais informação, entendeu? Então isso foi muito bom, a leitura ela é muito boa, ela evolui. No segundo livro que eu também achei que as coisas, eu falei, e agora vai dar uma parada, vai ser repetitivo. Não, ela continuou trazendo novidade, ela continua trazendo informação, ela traz muita reviravolta no segundo livro. A gente até tem que estar prestando atenção, porque tem tantos nomes novos que às vezes a gente não liga quem é quem, né? E no primeiro livro também tem muito personagem, tanto no primeiro livro quanto no segundo. O jeito que ela escreveu é simples, é fácil de ler e é uma leitura que você quer continuar. Os capítulos, eles não são curtinhos, mas eles não são longos. Capítulos, né, bem estruturados, mas eles são curtos. E é exatamente aquele curto que você fica ansioso para ler o próximo. Você fala, não vou parar nesse aqui não, eu preciso saber mais um pouquinho. E nesse mais um pouquinho, quando você vê, você praticamente passou da metade do livro e você já tá chegando no final. O primeiro livro foi assim, o segundo livro continua nessa mesma ideia, então é um ponto muito positivo. A gente sabe que o segundo livro geralmente tem a maldição do segundo livro, é onde o livro não anda, não vai, tudo para, tudo fica estranho. Então, não aconteceu aqui. Ela soube continuar desenvolvendo a sua história. A gente tem bons personagens, a gente tem muitos personagens, mas vamos dizer assim, o que ela escolhe para ser principal, para ela falar um pouco mais deles, são personagens interessantes, são personagens reveladores. São personagens que a gente acaba vendo que eles são importantes na história, sabe? Porque tem horas que a gente também duvida, fala, cara, o que essa pessoa tem? Porque ela aparece, mas ela não conta muita coisa. Então, quando ela realmente começa a contar dos personagens,
a gente percebe como tem informação. Então isso é legal, não é aquele personagem que é jogado. E do mesmo jeito que as histórias não são jogadas, porque tem muito livro que a gente chega no final e o cara conta, né? Ah, então, a gente tá aqui por causa disso, disso, é isso, e você chega no fim e fala, cara, o autor não contou o livro inteiro sobre isso e agora tá contando? Não é o caso aqui. Todos os questionamentos, as informações vão sendo passadas para o leitor aos poucos. Então a gente aos poucos vai entendendo que a história deixa um pouco de ser da Paige, ou quando ela volta para ser da Paige, ou quando são esses seres, ou o que está acontecendo em Londres, ou o que não está acontecendo, ou como está evoluindo. Então tem essas coisas bacanas que valem a pena. Foi um livro que eu gostei muito, tanto o primeiro quanto o segundo. A história eu li bem, assim, eu até fiquei feliz de poder ter lido os livros em sequência. Isso realmente é muito bom, gente. Assim, eu sei, óbvio, que tem uma diferença entre a gente ler um livro hoje, daqui a um ano e meio, ler a continuação, e ler o livro hoje, daqui a um mês, 3, você poder ler a continuação. Você tá com a ideia muito mais fresca. Então isso pra mim, eu vi uma coisa linear. Por isso até que eu estou falando dos 2 livros ao mesmo tempo. Porque pra mim passou a ser uma história só. Né? Eu praticamente terminei um livro, eu acho que 15 dias depois eu comecei o segundo. Então, pra mim, a história continuou do ponto que parou, entendeu? E a história, ela não se passa muito, assim, não tem um tempo, né? Ela termina hoje o primeiro livro, vamos dizer assim, uma segunda, terça-feira, e, de repente, daqui a uma semana, 15 dias, o livro continua falando da vida da menina, o que aconteceu, o que aconteceu com ela enquanto ela estava lá, o que aconteceu na cidade enquanto, né, em Londres, enquanto ela estava nessa tal temporada de Ossos. Então as coisas foram interessantes ver essa linha. Então para mim foi uma coisa praticamente única. Foi bacana. Acho que a história geral que ela conta tem um pouquinho de novidade, entendeu? Não, assim, eu acho que pela estrutura atrás, não pelo fato de, estou em algum lugar e preciso sair disso, porque isso a gente já viu em outros livros, obviamente. Mas eu acho que a estrutura atrás, a história, o background que ela criou dessa história, do que vai ser, e até o desfecho final, vamos dizer assim, no terceiro livro, isso foi interessante. E ela fez isso com muita maestria na sua escrita. Então é uma escrita que flui, é uma escrita que você quer ir muito rapidamente e a história te prende. O que pra mim hoje em dia tem sido muito importante, gente. Uma história que me prenda praticamente do começo ao fim. Porque muitos livros eu começo e eu paro e quando eu vejo, passo meses naquele ponto que eu não consigo andar. Não foi o caso aqui. Então, assim, é uma super dica, aproveitando que saiu o primeiro e o segundo livro, então vocês podem ler como eu fiz, né, de uma pegada só, e aí a gente fica esperando para ver o que vai acontecer, qual notícia teremos sobre o terceiro livro, né. Eu queria muito que virasse uma série, tá aí, eu acho que uma série ia ser muito legal, eu acho que ficaria empolgante para falar de série, mas vamos ver, vamos ver. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha passado aí as informações e um pouco do interesse para vocês lerem os 2 livros dessa série, né, do Temporada de Ossos e A Ordem dos Clarividentes. Vamos ver como é que vai ficar essas continuações. E é claro, se vocês gostaram, dê um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui, ó, aqui embaixo tem um se inscrever. E aproveitando, não esquece de acompanhar o blog, né, no monpetitpoisson.com, no Twitter, no Facebook e no Instagram, que eu vou publicando aí, postando os venenos, as coisas que em breve vão ser lidas, resenhadas, comentadas aqui no blog, beleza? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido muito. Bom, até o próximo vídeo, super beijo pra vocês, tchau, tchau!